O milionário parou o carro na berma poeirenta da estrada. A sua intenção era apenas comprar um sumo fresco para aplacar a sede provocada pelo calor implacável do Alentejo, mas a menina que encontrou no caminho estava prestes a mudar a sua vida para sempre. O senhor também tem um vazio por dentro. Rui Almeida Costa sentiu o mundo parar. Ficou imóvel, agachado no chão de terra batida, os seus olhos caros e cansados nivelados com os da pequena de vestido verde que segurava uma garrafa de sumo de laranja com uma firmeza surpreendente. As palavras dela, proferidas com uma inocência cortante, perfuraram uma camada de gelo que se formara em torno do seu coração há precisamente 5 anos. Como é que tu sabes disso? A sua voz saiu rouca, um sussurro que mal perturbou o zumbido das cigarras. A menina, Beatriz, inclinou a cabeça para o lado, estudando-o com um par de olhos que pareciam conter a sabedoria de uma vida inteira, demasiado velhos para os seus prováveis 7 anos. Porque o senhor tem os mesmos olhos que eu via no espelho quando o meu pai se foi embora. Olhos tristes a fingir que não estão. As mãos de Rui, que assinavam contratos de milhões sem hesitar, começaram a tremer. Nenhum terapeuta de renome, nenhum amigo de longa data, nenhum sócio calculista tinha conseguido ver através da sua fachada de sucesso e controlo. Mas esta criança, ao lado de uma estrada nacional no Alentejo, com um vestido desbotado pelo sol e um sorriso que era uma contradição flagrante à melancolia do seu olhar, tinha lido a sua alma em meros segundos. Beatriz. Uma voz feminina, firme mas cansada, veio do quiosque de madeira tosca atrás deles. Deixa de incomodar os clientes. Rui ergueu-se lentamente, as suas pernas a protestar, enquanto a mulher emergia, limpando as mãos num avental que já fora azul. Cabelos castanhos, apanhados num rabo de cavalo simples, um rosto sem qualquer vestígio de maquilhagem, e roupas modestas que denunciavam uma vida de luta. Mas havia algo na sua postura, uma dignidade feroz e inabalável que fez o estômago de Rui contrair-se de uma forma estranha e desconhecida. Ela não está a incomodar. A mulher, Carla, como ele viria a saber mais tarde, cruzou os braços, os seus olhos desconfiados a fazer um inventário rápido e preciso do seu fato italiano, do Rolex a brilhar no pulso, da aura de poder que ele exalava. Quanto custa o sumo? 5 euros. Rui tirou uma nota de 50 da carteira. Carla recuou um passo, como se ele lhe tivesse apontado uma arma. Não tenho troco para isso. Não é preciso. O meu trabalho não é esmola. A voz dela era como aço. Tenho orgulho no que faço. Se não tem 5 euros, volto quando tiver. Algo dentro do peito de Rui, algo que ele pensava ter morrido com a Laura, despertou com um sobressalto. Quando fora a última vez que alguém tinha recusado o seu dinheiro, que tinha falado sem um pingo de medo ou adulação? Então venda-me 10 garrafas. Carla semicerrava os olhos, calculando, mas Beatriz bateu palmas, deliciada. 10. O senhor deve gostar mesmo muito de sumo. A menina riu, um som puro e genuíno que fez Rui esboçar o primeiro sorriso verdadeiro em meses, talvez anos. A minha mãe faz o melhor sumo de toda a região. A gente acorda às 5 da manhã para espremer as laranjas frescas do pomar do vizinho. Eu ajudo a apanhar as que caem. Beatriz. Carla advertiu, mas a sua filha continuou, imparável. Eu quero ser veterinária quando for grande, para cuidar dos animais abandonados, porque eu sei o que é ser abandonada. A menina falava da sua dor profunda com uma naturalidade desarmante que fez algo quebrar-se dentro de Rui. O meu pai foi-se embora quando eu ainda nem tinha nascido, mas não faz mal. A minha mãe diz que a gente não precisa de quem não quis ficar. Beatriz, já chega. Carla puxou a filha para junto de si, com uma gentileza que contrastava com a sua voz severa. Desculpe, senhor. Ela fala pelos cotovelos. Não, Rui ouviu-se a dizer, a sua própria voz a surpreendê-lo. Ela fala a quantidade certa. Carla estudou por um longo momento, a desconfiança a dar lugar a uma tênue confusão. Você não é daqui. Sou de Lisboa. Estava a voltar de uma reunião em Évora. Negócios. Rui pensou nas famílias que a sua empresa tinha despejado naquela mesma manhã para dar lugar a mais um empreendimento de luxo. Pensou no rosto do homem que implorara por mais um mês, na mulher que chorava enquanto segurava um bebê ao colo. Sim, negócios. A forma como ele disse a palavra, carregada de um autodesprezo que não conseguiu esconder, fez Carla olhá-lo de forma diferente, como se reconhecesse o sabor a cinzas na sua boca. Então, aqui tem. Ela embalou as 10 garrafas numa caixa de cartão, 50 euros. A troca foi feita em silêncio, mas quando os dedos deles se tocaram por um instante fugaz, Rui sentiu uma corrente elétrica percorrer-lhe o braço. Carla puxou a mão de volta, demasiado depressa. Obrigado pela compra. Boa viagem. Ele deveria ter ido embora. Deveria ter entrado no seu Mercedes prateado,
conduzido de volta para o seu apartamento vazio numa zona nobre de Lisboa, e afogado aquele vazio persistente com mais trabalho, mais ginásio, mais nada. Mas Beatriz gritou quando ele estava prestes a entrar no carro. Senhor, esqueceu-se do mais importante. Rui virou-se. A menina corria na sua direção, os cabelos loiros a esvoaçar, segurando algo invisível nas mãos, o seu sorriso. Ela sorriu de orelha a orelha, mostrando a falha de um dente de leite. A gente nunca cobra pelo sorriso. É de graça. Mas o senhor tem que prometer que o vai usar. E Rui Almeida Costa, o magnata do imobiliário que construíra um império de betão sobre os sonhos desfeitos de outros, que não sorria de verdade desde que Laura morrera naquela mesma região há 5 anos, sentiu os cantos da sua boca erguerem-se numa promessa. Prometo. Beatriz bateu palmas novamente antes de correr de volta para a mãe, que observava toda a cena com uma expressão que era uma mistura de cautela e curiosidade. Rui entrou no carro, colocou a caixa de sumos no banco do passageiro como se fosse um tesouro, ligou o motor e não conseguiu parar de olhar pelo retrovisor enquanto se afastava, observando mãe e filha a regressarem ao humilde quiosque que era todo o seu mundo. 3 dias depois, Rui estava de volta. Já bebeu os 10 sumos? Beatriz perguntou, surpreendida mas visivelmente feliz por vê-lo. Rui abriu a boca para debitar a mentira que tinha ensaiado durante a viagem, mas o que saiu foi a verdade nua e crua. Não. Eu só queria voltar. Carla apareceu à porta do quiosque, a confusão estampada no seu rosto. Conduziu 1 hora de Lisboa só para comprar mais sumo. Talvez eu tenha conduzido 1 hora para ver se o sorriso grátis ainda estava disponível. Beatriz explodiu numa gargalhada contagiante. Carla lutou contra um sorriso e perdeu a batalha. E enquanto Rui comprava mais 5 garrafas de que não precisava e conversava com uma menina de 7 anos sobre os seus sonhos de salvar cães e gatos, algo impossível aconteceu. Pela primeira vez em 5 longos e cinzentos anos, ele não se sentiu morto por dentro. No seu escritório panorâmico com vista sobre Lisboa, Paulo Tavares espalhava mapas pela enorme mesa de vidro. Olha para isto, Rui. A área é perfeita. 80 hectares entre Lisboa e Évora. Junto à Estrada Nacional, fluxo constante, potencial enorme. Paulo apontou para vários pontos vermelhos no mapa. Resort de luxo, spa, campo de golfe. Vamos fazer 300 milhões facilmente. Rui mal o ouvia. Tinha os olhos fixos no telemóvel, onde guardara uma fotografia que tirara disfarçadamente, um sorriso desdentado e radiante. Rui, estás a ouvir-me? Sim, sim. 80 hectares no Alentejo. Paulo empurrou uma pilha de documentos na sua direção. Já tenho as licenças do IAPMEI pré-aprovadas. A Câmara Municipal de Beja já deu luz verde. 3 anos de trabalho, meu amigo. Só faltam os últimos lotes. Ele bateu com o dedo no mapa, num ponto específico. Incluindo este aqui. Uma propriedade de 15 hectares de um velho chamado João da Silva, e tem alguns ocupantes ilegais que vamos ter de realojar. Rui olhou para o mapa. O seu sangue gelou. O pequeno ponto vermelho estava exatamente no quilómetro onde ele tinha parado 3 dias antes. Exatamente onde uma menina de vestido verde tinha visto a sua alma vazia. Exatamente onde uma mulher com uma dignidade feroz tinha recusado a sua esmola. Qual é o cronograma? As notificações saem em 90 dias. Desocupação em 120. Paulo sorriu, um sorriso predatório. Para o ano, por esta altura, aquele quiosque de beira de estrada vira um spa de 5 estrelas. Rui sentiu um gosto amargo na boca. Preciso de pensar nisto. Pensar. Paulo franziu o sobrolho. Pensar em quê? É dinheiro garantido. Os investidores já depositaram o capital. Só precisamos da tua assinatura nos documentos finais. Eu sei, só dá-me uns dias. Paulo estudou com olhos semicerrados. Andas estranho. Está tudo bem? Não, nada estava bem. Porque Rui acabara de descobrir que ele era o vilão da história, o homem que iria destruir a única coisa que o tinha feito sentir-se humano em anos. E ele não sabia se tinha a coragem, pela primeira vez na vida, de escolher fazer a coisa certa. Passou a noite em claro, a analisar os documentos. Percorreu os nomes dos proprietários até encontrar João da Silva, 76 anos, 15 hectares. Ocupação ilegal não autorizada, quiosque comercial. Carla nem sequer era dona do terreno. Precisava de um café forte. Rui esfregou os olhos, mas a culpa não se dissipava com o cansaço. Tinha 2 projetos a decorrer em Évora e um em Beja.
Passar por aquela estrada nacional 3 vezes por semana era uma necessidade profissional, não uma escolha. Mas agora, cada viagem seria um lembrete torturante do que ele estava prestes a destruir. A menos que Rui pegou no telefone. Paulo, aqueles lotes finais preciso de mais tempo. Tempo. A voz do sócio soou irritada do outro lado da linha. Rui, este projeto está em desenvolvimento há 3 anos. Os investidores têm 300 milhões comprometidos. Não podemos 3 meses. Eu resolvo. Silêncio. Conheces alguém nesses lotes? Não. A mentira saiu com uma facilidade assustadora. Rui voltou ao quiosque na quarta-feira, depois na sexta, e novamente no sábado, domingo e terça. O senhor vai transformar-se numa laranja se continuar a beber tanto sumo. Beatriz ria-se cada vez que ele aparecia. Carla não se ria. Observava-o com olhos cautelosos, a desconfiança a ser lentamente corroída por algo que se parecia perigosamente com esperança. Por que é que continua a voltar? Perguntou ela numa tarde quente de outubro, enquanto Beatriz tinha ido buscar mais gelo. Honestamente, não sei. Rui apoiou-se no balcão improvisado. Mas aqui eu respiro melhor. Aqui eu existo. Existir é diferente de viver, não é? A pergunta era dele mesmo, a mesma que ele se fazia ao espelho todas as manhãs desde que Laura morrera. É muito diferente. Carla secou as mãos no avental, e uma vulnerabilidade fugaz atravessou o seu rosto. Eu percebo. E Rui percebeu que ela, de facto, percebia. Ela também estava apenas a existir, a sobreviver dia após dia por causa de Beatriz, mas não a viver. Apenas a respirar. Você nunca me perguntou o meu nome, disse ele. Achei que o diria quando quisesse que eu soubesse. Rui. Rui Almeida Costa. Carla ficou tensa. O apelido significava algo em Lisboa. Significava construtoras, arranha-céus, dinheiro antigo e poder novo. Carla Ferreira Santos. O nome dela não significava nada para o mundo, mas para Rui, naquele momento, significava tudo. Novembro chegou com um calor abrasador. Rui estava numa reunião na Câmara Municipal de Évora quando o seu telemóvel tocou. Número desconhecido. Estou. Tio Rui. A voz de Beatriz soou trêmula, assustada. A minha mãe caiu. Ela não acorda bem. Eu não sei o que fazer. O sangue de Rui gelou nas veias. Onde estás? No quiosque. Estão aqui umas pessoas, mas estão só a olhar e eu tenho medo. Fica aí. Chego em 10 minutos. Rui saiu a correr da Câmara Municipal, ignorando os chamados do vereador, e arrancou com o carro, cantando pneu. 8 minutos depois, parou bruscamente junto ao quiosque. Carla estava sentada à sombra, pálida como papel, com Beatriz agarrada a ela, a chorar convulsivamente. 2 camionistas observavam, impotentes. Carla. Rui ajoelhou-se à sua frente. Olhe para mim. Os olhos dela focaram-no com dificuldade. Estou bem. Só uma tontura. Quando foi a última vez que comeu? Silêncio. Carla. Ontem de manhã, acho. Rui sentiu uma raiva imensa, não dela, mas do mundo que forçava uma mulher a passar fome para alimentar a sua filha. Vamos para o hospital. Não tenho dinheiro para eu tenho. Ele ergueu-a nos braços com um cuidado infinito. E você vai aceitar, porque a sua filha precisa de si viva. Carla não teve forças para discutir. No Hospital Regional de Évora, o diagnóstico foi rápido: anemia severa, desidratação, exaustão extrema. Precisa de ficar internada por 2 dias, explicou o médico. Soro, ferro intravenoso, descanso completo. Quanto custa? Perguntou Carla da maca, a sua voz um fio. Cerca de 15.000 euros, respondeu o médico. Carla fechou os olhos. Uma fortuna impossível. Eu trato de tudo, disse Rui. Não, Carla, por amor de Deus, deixe-me ajudar. Ela olhou para ele, as lágrimas a escorrerem silenciosamente pelo seu rosto pálido. Por quê? Por que é que se importa? Rui segurou-lhe a mão, sentindo o seu pulso fraco. Porque vocês as duas me fizeram lembrar que eu estava morto. E os mortos não sentem nada. Mas eu estou a sentir agora. Estou a sentir tudo. E era verdade. Pela primeira vez em 5 anos, Rui Almeida Costa estava absoluta e terrivelmente vivo. Carla teve alta 2 dias depois.
Rui insistiu em levá-las a casa, uma modesta casa de aldeia simples no Alentejo, a 20 minutos do quiosque. Você não precisa de fazer isto, disse Carla quando ele carregou sacos de compras para dentro de casa. Comida suficiente para um mês. Eu sei. Mas eu quero. Beatriz já tinha adormecido no sofá, exausta pela montanha-russa emocional. Carla fez café e sentaram-se na pequena varanda enquanto dezembro chegava com as suas primeiras chuvas frias. O que é que você queria ser? Perguntou Carla de repente. Antes de ser o que quer que seja. Rui segurou a chávena quente, as memórias a flutuarem à superfície. Arquiteto. Eu queria construir coisas bonitas, não apenas lucrativas. Ele riu, um som amargo. Entrei na Universidade de Lisboa, estudei 3 anos. Mas quando meu pai morreu, a minha mãe precisava de alguém para gerir os negócios da família. O Paulo era meu colega de faculdade. Desistimos da arquitetura e montámos a construtora. Arrepende-se? Todos os dias. A verdade saiu crua, sem filtros. Cada prédio que construo, penso nas casas que destruí para o erguer, nas pessoas que tiveram de sair. Carla tocou-lhe na mão. Um toque leve, mas que o queimou por dentro. Eu ia ser professora. Estudei pedagogia na Universidade de Évora. No primeiro semestre, descobri que estava grávida. Ela sorriu, uma curva triste nos lábios. O pai da Beatriz disse que uma criança não fazia parte dos seus planos, que tinha recebido uma proposta de emprego no Porto e que eu o ia atrapalhar. Ele é um idiota. Ele é ausente. É diferente. Carla retirou a mão. Mas não me arrependo. A Beatriz é tudo para mim. Ela é incrível porque você é. Carla olhou para ele, algo novo e vulnerável nos seus olhos. Rui, o que é que você quer de mim? A sério. Ele podia ter mentido. Devia ter mentido. Eu quero acordar e não sentir que estou morto por dentro. Quero olhar ao espelho e reconhecer a pessoa que vejo. Eu quero. Ele respirou fundo. Eu quero-te a ti. O beijo aconteceu sem aviso. Carla inclinou-se e os seus lábios encontraram os dele, um toque suave mas desesperado, como se ambos se estivessem a afogar e tivessem finalmente encontrado uma lufada de ar. Lá dentro, Beatriz espreitava pela cortina e sorria. Tu estás louco. Paulo bateu com os punhos na mesa de vidro, fazendo os copos de cristal tremer. 2 meses, Rui. 2 meses a adiar as assinaturas. Os investidores estão a ameaçar processar-nos. Rui manteve a voz calma. Preciso de mais tempo para rever o projeto. Rever o quê? 50 milhões em jogo e tu queres rever? Paulo aproximou-se, o seu rosto uma máscara de fúria. Ou será que queres proteger alguém? O sangue de Rui arrefeceu. Do que é que estás a falar? Eu vi-te, meu. Na estrada, com aquela mulher do quiosque de sumos. Paulo cruzou os braços. Estás a deixar uma campónia qualquer atrapalhar o maior negócio da nossa carreira. A mão de Rui fechou-se num punho. Cuidado com o que dizes. Apaixonaste-te? A sério? Paulo riu, um som cruel. Acorda, Rui. Mulheres como ela olham para homens como tu e veem cifrões. Ela está a usar-te. Sai da minha frente. Rui saiu da sala antes de fazer algo de que se iria arrepender. Ana Almeida Costa chegou ao quiosque numa tarde fria de dezembro, com o motorista à espera no Audi preto. Carla estava sozinha, Beatriz tinha ido ao mini-mercado da aldeia. Você é a Carla. A voz era educada, mas gelada como o vento que soprava. Carla reconheceu a classe alta imediatamente, na forma de falar, na postura impecável, no olhar que avaliava e julgava em segundos. Sim. Em que posso ajudar? Eu sou a Ana. A mãe do Rui. O estômago de Carla afundou. Ana colocou um envelope grosso sobre o balcão. 100.000 euros em dinheiro. Para desaparecer da vida do meu filho. Carla sentiu-se como se tivesse levado uma bufetada. Não se ofenda, querida. São negócios. Ana sorriu, um sorriso sem calor. Você sabe que não pertence ao mundo dele. Avenidas novas em Lisboa, clubes privados, viagens internacionais. Acha mesmo que se vai encaixar? Que a sua filha se vai encaixar? Cada palavra era uma faca afiada. Eu amo. Pior ainda. O amor não paga contas. O amor não muda o estatuto social. Ana empurrou o envelope. Seja inteligente.
Aceito o dinheiro. Dê uma vida melhor à sua filha, longe daqui. Carla pegou no envelope. Por um segundo, Ana sorriu, vitoriosa. Então, Carla rasgou o envelope ao meio, e depois em quartos. Eu não estou com o seu filho por dinheiro. Mas a senhora tem razão numa coisa. Eu não pertenço ao mundo dele. As lágrimas queimavam-lhe os olhos, mas ela manteve a voz firme. E nunca vou expor a minha filha a uma família que nos vê como lixo. Pode ir-se embora. Ana estudou Carla com uma nova consideração. Você tem mais orgulho do que inteligência. Não, senhora. Eu tenho dignidade. Coisa que o dinheiro não compra. Quando Rui chegou uma hora depois, encontrou Carla num silêncio absoluto, os olhos vermelhos e inchados. O que é que se passou? A tua mãe esteve aqui. Rui fechou os olhos, já sabendo o que viria a seguir. Carla, ela ofereceu-me dinheiro para eu desaparecer. 100.000 euros. Eu vou falar com ela. Não precisas. Carla olhou para ele, o seu olhar distante. Mas ela tem razão. Os nossos mundos são diferentes demais. Então construímos um mundo novo. Rui segurou-lhe o rosto. Só nosso. E Carla quis acreditar nele. Desesperadamente. Mas 3 dias depois, o envelope oficial chegou. Notificação extrajudicial. Almeida Costa Desenvolvimento Imobiliário, SA. O Sr. João vendeu o terreno. 90 dias para desocupação voluntária. E o nome de Rui estava lá, assinado a tinta preta. Tu sabias. Carla segurava a notificação com as mãos a tremer. O tempo todo, tu sabias. Rui chegou a correr da reunião em Évora, o coração a martelar no peito quando viu a mensagem desesperada dela, mas nada o preparou para o olhar que encontrou nos olhos de Carla. Traição pura, crua, devastadora. Eu não sabia que o Paulo não me mintas. Ela atirou-lhe os papéis ao peito. O teu nome está aqui. A tua assinatura. Almeida Costa Desenvolvimento Imobiliário. Tu assinaste isto em outubro. Em outubro. Quando ele estava a começar a apaixonar-se por ela, quando lhe dizia que ali respirava melhor. Carla, deixa-me explicar. Explicar o quê? Que me usaste. Que tudo não passou de uma mentira enquanto planeavas expulsar-me daqui. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto, mas a voz dela era aço puro. Eu acreditei em ti. Pior, eu deixei a minha filha acreditar em ti. Não foi assim. Então como é que foi, Rui? Ilumina-me. Carla avançou para ele. Conheceste-nos, viste que estávamos no caminho do teu projeto milionário e decidiste o quê? Brincar às casinhas antes de nos pôres na rua. Eu não sabia que era aqui. Quando descobri, tentei parar o processo. Mas não paraste, pois não. Ela apontou para a assinatura dele. Tu assinaste. Tu sabias e nunca me contaste nada. Rui não tinha defesa, porque ela tinha razão. Ele tinha assinado aqueles documentos em outubro, sob a pressão de Paulo, pensando que poderia resolver o assunto mais tarde. Mas o mais tarde nunca chegou, porque ele foi um cobarde. Carla, por favor, tio Rui. A vozinha veio da entrada do quiosque. Beatriz estava ali, com a mochila da escola às costas, os olhos enormes e confusos. Beatriz, para casa. Ordenou Carla. Mas o tio Rui. Agora. A menina assustou-se com o grito. As lágrimas começaram a formar-se nos seus olhos. Você prometeu. Beatriz olhou para Rui, o lábio inferior a tremer. Você prometeu que não se ia embora como meu pai. Você mentiu. A dor no peito de Rui foi física, como uma punhalada. Filha, eu não tens o direito de lhe chamar filha. Carla pegou em Beatriz ao colo. Não tens o direito de te aproximares de nós nunca mais. Se tentares, peço uma ordem de restrição. Carla, deixa-me consertar isto. Tu não consertas nada, Rui. Tu destróis. É o que pessoas como tu fazem. Ela entrou na pequena casa com Beatriz nos braços. Vai-te embora. Volta para o teu mundo de vidro, onde pessoas como nós não importam. A porta bateu com um som final e oco. Rui ficou ali, imóvel, enquanto a sua vida se desmoronava à sua volta. 3 semanas depois, o apartamento de luxo em Lisboa cheirava a uísque e a desespero. Rui não ia ao escritório há dias. Reuniões canceladas, chamadas ignoradas. Paulo ameaçava com processos. Ele não se importava.
Rui, abre esta porta. A voz de Paulo soou do lado de fora. Precisamos de conversar. Rui abriu, a barba por fazer, os olhos injetados de sangue. O que é que queres? Paulo olhou para o estado do apartamento, para as garrafas vazias. Fogo, estás mesmo mal. Perspicaz. Olha, vim fazer-te uma proposta. Paulo entrou sem ser convidado. Vende-me a tua parte da empresa. Pago-te um valor justo. Pegas no dinheiro e vais viver a tua fantasia campestre, se é isso que queres. Rui riu, um som sem humor. Fantasia. É assim que tu vês. O que mais poderia ser? Deitaste fora uma carreira bilionária por causa de uma mulher de um quiosque de sumos. Paulo abanou a cabeça. Acorda, Rui. Ela nunca esteve ao teu nível. Tens razão. Paulo piscou, surpreendido. Tenho, pois. Ela nunca esteve ao meu nível. Rui olhou para o seu antigo amigo. Ela é muito melhor, muito mais digna, muito mais humana. E eu não mereço nem a sombra dela. O cemitério estava silencioso numa tarde cinzenta de fevereiro. Rui ajoelhou-se em frente à lápide de mármore. Laura Cristina Mendes, de 1992 a 2020. Amada e jamais esquecida. Desculpa, meu amor. Ele tocou na pedra fria. Tornei-me exatamente o tipo de homem que nós costumávamos odiar. Lembras-te? Víamos aqueles empresários nos jantares da minha mãe e tu dizias que eles tinham vendido a alma por dinheiro. O vento sussurrava nas árvores. Eu vendi a minha. E perdi a única coisa real que encontrei desde que partiste. As lágrimas caíram, quentes e amargas. Eu destruí-as, Laura. Destruí a Carla, destruí a Beatriz. Destruí o homem que tu amaste. Ficou ali até o sol se pôr. Quando voltou ao apartamento, o seu advogado esperava por ele. Dr. Rui, há uma forma de parar o despejo. Pela primeira vez em semanas, Rui sentiu algo para além do vazio. Qual? Dissolução total da sociedade. O senhor assume todas as multas contratuais, compra a parte do sócio Paulo, e cancela o projeto. O advogado hesitou. Vai-lhe custar 75 milhões. É quase toda a sua fortuna. Rui olhou para o telemóvel, para a foto que guardava como uma relíquia, Beatriz a sorrir, segurando uma garrafa de sumo de laranja. Faça-o. Doutor, o senhor compreende que eu compreendo que não vou ser o homem que destrói a casa dela. Faça o que for preciso. E pela primeira vez desde que tudo desmoronou, Rui Almeida Costa respirou fundo. O apartamento de luxo foi vendido em março. O Mercedes seguiu em abril. Rui passou semanas a assinar papéis em cartórios, a pagar multas que sangraram a sua conta bancária, a enfrentar advogados furiosos de investidores que queriam o seu sangue. 75 milhões, Dr. Rui. O seu contabilista abanou a cabeça. O senhor fica com 38 milhões, mas a sua reputação no mercado imobiliário está destruída. Ótimo. Eu não a quero de volta. Em maio, Rui apareceu no apartamento da sua mãe, nas Avenidas Novas em Lisboa. Vim despedir-me. Ou a senhora aceita as minhas escolhas, ou perde um filho. Ana segurou a chávena de chá com as mãos a tremer. Vais deitar tudo a perder por causa daquela mulher? Não, mãe. Vou deitar fora o lixo para ficar com o que realmente importa. Rui beijou-lhe a testa. A senhora tem uma escolha. Eu não. Ana não respondeu, mas também não o expulsou. Tinham passado 3 meses desde que Carla lhe fechara a porta na cara. 3 meses em que Beatriz se tornara mais quieta, sorrindo menos, perguntando quando é que o tio Rui ia voltar. 3 meses em que Carla procurava um novo terreno, sabendo que em semanas teria de sair dali. Então, um Renault Clio branco parou em frente ao quiosque. Rui saiu. Sem fato, sem relógio caro. Calças de ganga, uma t-shirt simples, sapatilhas gastas. Carla gelou. O que é que queres? Ele colocou um envelope na mesa. Não era dinheiro. Eram documentos oficiais, com selos de notário. A escritura do terreno. Em seu nome e no da Beatriz. Carla pegou nos papéis com as mãos a tremer. Leu 1, 2, 3 vezes. Tu compraste o terreno ao Sr. João. E cancelei o projeto. Paguei todas as multas. 75 milhões. Rui manteve uma distância respeitosa. Ninguém vos pode tirar daqui. Nunca mais. Porquê?
As lágrimas queimavam-lhe os olhos. Para te sentires melhor contigo mesmo. Não. Porque eu era o problema. E os problemas têm de ser resolvidos. Ele respirou fundo. Não estou a pedir o teu perdão imediato. Estou a pedir uma oportunidade para provar que a mudança é real. Carla queria gritar, queria mandá-lo embora, queria acreditar nele. Mamã. Beatriz apareceu, os olhos a arregalarem-se ao ver Rui. Olá, Bia. A menina não correu para ele. Ficou ao lado da mãe, protetora. Voltaste a sério, ou vais embora outra vez? A pergunta cortou mais fundo do que qualquer acusação. Rui ajoelhou-se. Eu voltei. E se a tua mãe deixar, vou provar todos os dias que não vou a lado nenhum. Rui alugou uma pequena casa na aldeia. 2 assoalhadas, mobília básica, um universo de distância do seu antigo apartamento. Criou a Cooperativa de Crédito Valverde, registada no Banco de Portugal, em parceria com a Caixa Geral de Depósitos e o IAPMEI. Com um capital inicial de 5 milhões de euros, oferecia microcrédito a pequenos empreendedores da região. E todos os dias, ele aparecia no quiosque. Não para falar com a Carla, mas apenas para ajudar. Carregava caixas, limpava mesas, conversava com os clientes. Você não precisa de fazer isto, disse-lhe Carla na segunda semana. Eu sei. Mas quero aprender a construir algo de verdade. Junho transformou-se em julho. Julho em agosto. Rui ajudou a Dona Conceição a abrir a sua pastelaria. Ajudou o Sr. Paulo a remodelar a sua oficina. Ajudou dezenas de famílias com crédito justo quando os bancos lhes tinham fechado as portas. A comunidade começou a aceitá-lo, lentamente, com desconfiança. Mas aceitou-o. Carla observava, estando, esperando que ele se cansasse e fosse embora. Mas ele não foi. Em setembro, Beatriz falou com ele pela primeira vez em meses. Tio Rui, podes ajudar-me com a matemática? Rui sentiu o coração explodir de alegria. Claro que sim, filha. Outubro chegou com um convite inesperado. Dr. Rui Almeida Costa. A voz ao telefone era de um caça-talentos de uma empresa multinacional. Temos uma proposta para o cargo de vice-presidente de desenvolvimento imobiliário numa grande construtora nacional. Salário de 8 milhões anuais. Estaria interessado? Rui olhou pela janela da sua pequena casa. Carla ensinava Beatriz a fazer sumo no quintal. As duas riam-se. Não, mas obrigado. Tem a certeza, doutor? Tenho. Aquele homem morreu. E eu não tenho qualquer interesse em ressuscitá-lo. Carla tinha ouvido tudo da porta, os olhos marejados de lágrimas. Tu recusaste. Eu escolhi. É diferente. Ela atravessou a pequena distância entre eles e beijou-o. Como se fosse a primeira vez, a última vez, e todas as vezes pelo meio. Dezembro chegou com a inauguração oficial da Cooperativa Valverde. 50 famílias, negócios a prosperar. Carla, com o seu quiosque expandido, a vender sumos biológicos certificados, a estudar pedagogia à distância, no 3º semestre. Rui subiu ao pequeno palco improvisado. Eu cheguei aqui há um ano, a pensar que sucesso era ter dinheiro numa conta bancária. Uma menina de 7 anos mostrou-me que eu estava redondamente enganado. Beatriz aplaudiu, sentada na primeira fila ao lado de Ana, que tinha vindo. Séria, mas presente. Carla. Rui desceu do palco e ajoelhou-se à sua frente. Eu não tenho um anel caro. Tenho isto. Abriu uma pasta. Dentro, estava a escritura do terreno onde tudo começara. O nosso começo. A nossa base para o futuro que vamos construir juntos. As lágrimas dela escorriam livremente. Casa comigo. Carla puxou-o para cima. Tu és impossível. Teimoso. Dramático. Isso é um sim. É. Eu amo-te, idiota. Beatriz gritou de alegria e, pela primeira vez em 6 anos, Rui Almeida Costa sentiu-se completo. 1 ano e meio passara desde o casamento na igreja de Nossa Senhora da Graça. Uma cerimónia simples, um vestido comprado numa loja de noivas em Évora, uma festa comunitária com porco no espeto e música popular. Nada de ostentação. Tudo real. Rui Almeida Ferreira Costa acordou com o cheiro a café acabado de fazer e a risada de uma criança. Pai. Vem ver. Consegui resolver o problema de matemática sozinha. Pai. A palavra ainda lhe provocava um aperto de emoção no peito, todas as vezes.
Beatriz, agora com 9 anos, tinha o caderno aberto na mesa da cozinha. Carla, com o cabelo apanhado num coque desajeitado, corrigia os exercícios com uma caneta vermelha enquanto mexia ovos na frigideira. Parabéns, meu amor. Estás a ver? És ótima nisto. Carla beijou a testa da filha antes de olhar para Rui. Bom dia, dorminhoco. Bom dia, professora. Ele puxou-a pela cintura, roubando-lhe um beijo rápido. Como estão as aulas? Terminei o módulo de alfabetização ontem. Terceiro semestre quase concluído. Carla sorriu, o orgulho evidente no seu rosto. Estudar pedagogia à distância enquanto geria a cooperativa era exaustivo, mas ela brilhava. Mais 2 anos e meio e estou formada. E eu vou estar na tua formatura a aplaudir de pé. A campainha interrompeu o momento. Rui foi abrir e encontrou Ana na porta, com o motorista a carregar sacos de presentes. Bom dia, Rui. Mãe. Não sabia que vinhas hoje. Avisei por mensagem. Ana entrou, a postura impecável de sempre. Acenou a Carla. Carla. Dona Ana. O tom de Carla era educado, mas não caloroso. Beatriz correu para a avó, o único membro da família que recebia afeto genuíno de Ana. Avó, olha o meu teste. Tive um 10. Muito bem, querida. Ana examinou o papel, e depois olhou para Beatriz com aquela expressão que Rui conhecia tão bem. Mas escreveste mais com S aqui. É mais com I neste contexto. Rui viu Carla ficar tensa. Mãe, ela tem 9 anos. E quanto mais cedo aprender o português correto, melhor. Ana virou-se para Carla. Já pensou em matriculá-la numa escola privada? Tenho contactos num colégio de renome. A escola pública daqui é ótima. Obrigada. Carla cortou a conversa, educada mas firme. A tensão encheu a cozinha. Rui interveio rapidamente. Mãe, vem ver os novos números da cooperativa. Vais gostar. À tarde, Rui estava no quiosque renovado, agora com uma cobertura adequada, arcas congeladoras novas e uma certificação biológica emoldurada na parede, quando o telefone tocou. Número desconhecido. Ele atendeu. Rui. É o Paulo. Um silêncio pesado instalou-se. O que é que queres? Estou com problemas. Uma investigação federal sobre despejos ilegais. Preciso de uma recomendação de um advogado. Alguém que Paulo, eu não te posso ajudar. Só uma indicação, meu. Pelos velhos tempos. Rui olhou em volta. A dona Conceição a comprar pão com chouriço para revender na sua pastelaria. O Sr. Paulo a beber um sumo depois do trabalho na oficina. 50 famílias a prosperar porque ele tinha feito uma escolha diferente. Eu espero que encontres o que eu encontrei. De verdade. Rui respirou fundo. Mas eu não posso voltar para esse mundo. Desculpa. Desligou antes que Paulo pudesse responder. O jantar foi simples. Arroz, feijão, bife com cebolada, salada. Mas a mesa estava cheia de risos enquanto Beatriz contava a sua aula de ciências. Pai, tens saudades da tua vida antiga? Perguntou ela de repente, os olhos brilhantes de curiosidade. Das coisas caras, do apartamento grande. Rui parou com o garfo no ar. Carla observava-o em silêncio, também curiosa. Ele olhou para a sua filha, porque Beatriz era sua filha agora, no coração, se não ainda no papel. Olhou para Carla, a mulher que o ensinara a amar de verdade. Olhou para a mesa simples, para a casa modesta, para a vida que não impressionaria ninguém de fora. Filha, aquilo não era vida. Era só existência. Ele segurou as mãos das duas. Eu acordava num apartamento de luxo a sentir-me o homem mais pobre do mundo. Agora acordo numa casa alugada e sinto-me um milionário. Isto aqui, vocês as duas, esta mesa, este momento, isto é vida. E eu não trocava isto por nada no mundo. Beatriz sorriu, aquele mesmo sorriso desdentado que tinha mudado tudo. Carla beijou suavemente, os olhos a brilhar com lágrimas de felicidade. E Rui Almeida Ferreira Costa, ex-magnata, ex-homem vazio, agora marido, pai e um homem finalmente completo, soube que tinha feito a escolha certa. Porque a verdadeira riqueza não se mede em extratos bancários. Mede-se em sorrisos de criança, em beijos roubados na cozinha, na dignidade mantida contra todas as probabilidades. Mede-se no amor, que não precisa de dinheiro para existir, apenas de coragem para ser vivido. Já sentiu que estava apenas a existir,
E não a viver de verdade. A história do Rui mostra-nos que, por vezes, precisamos de perder tudo para encontrar o que realmente importa. Se esta jornada de um milionário que trocou o seu império por um amor verdadeiro tocou o seu coração, deixe um gosto neste vídeo e partilhe com aquela pessoa que precisa de se lembrar que a dignidade vale mais do que o dinheiro. Conte-nos nos comentários, você teria a coragem do Rui? Abdicaria de tudo por amor? A sua opinião é muito importante para nós. E se acredita que histórias como esta merecem ser contadas, subscreva o canal e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas emocionantes narrativas de superação, amor e recomeços. Todas as semanas, trazemos histórias que o vão fazer rir, chorar e acreditar que nunca é tarde para mudar. Ah, e diga-nos de que país nos está a ver.